Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família, e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos, amém? Hoje eu quero falar com você como não ser um filho doente. No livro de Lucas vai nos falar sobre a história do filho pródigo. E aqui nós vemos a história de um filho que se rebela com o pai e vai-se embora, mas temos a história de um filho que fica. E esse filho que fica, ele vai apresentar vários sintomas de uma pessoa que não está bem. Ele não está bem com seu pai, ele não está bem com ele mesmo, ele não está bem com seu irmão. E nós vamos trazer um entendimento para as nossas vidas em relação a nós mesmos, ao nosso próximo e em relação a Deus. E alguns pontos eu vou destacar com você. E o primeiro desses pontos que fala é sobre a falta de comunhão com o pai. Olha só. O filho, quando ele chega, está acontecendo uma festa na casa. E naquele momento que está acontecendo uma festa, ele não se dirige ao pai. Ele não vai conversar com o pai e saber com o pai o que está acontecendo, mas ele conversa com os servos. E quando ele vai tomar suas informações e tomar suas conclusões, não são com bases na palavra do que o pai diz, mas com base na palavra dos servos. Muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Nós não temos comunhão com Deus e tiramos nossas próprias conclusões pelas coisas que a gente vê acontecendo ao redor. Mas nós não temos intimidade suficiente com Deus para buscar nele o entendimento, a revelação, o que Ele quer nos dizer, o porquê de certas coisas e como proceder em determinadas coisas. Mas nós andamos pelas nossas cabeças ou pelo que os outros dizem e não buscamos a presença de Deus. Também tem um segundo, que é a falta de envolvimento com os interesses do pai. Olha só, tem pessoas, Tem pessoas que elas não se envolvem. Esse aqui, o pai dele estava alegre, estava feliz, porque ele estava comemorando a volta do seu filho, do seu outro filho. E muitas vezes nós não estamos entendendo qual é o plano e o projeto de Deus e estamos indo contra o que Deus tem para nós, ou que Ele tem para outras pessoas, qual é o plano e o projeto de Deus. E nós caminhamos na contramão. Por quê? Porque não estamos caminhando de acordo com os planos e o interesse de Deus. O que é que Deus quer e o que Ele projeta. Mas nós temos os nossos próprios pensamentos e queremos caminhar. Isso nos torna doentes e afastados do que Deus tem preparado para nós e para o outro. Também nós vemos que é falta de compaixão e também ressentimento. Olha só, quando o irmão chega, ao invés dele ficar feliz porque o seu irmão volta, ele se indigna. Ele fica ressentido, ele fica revoltado, ele não gosta do fato do irmão voltar, porque ali ele deixa despertar nele o ciúme, a ira, ou seja, ele está totalmente fora do alinhamento. E muitas vezes nós também caminhamos nesse mesmo lugar, porque nós não ficamos felizes com o crescimento do próximo, com o desenvolvimento do próximo, mas começamos a ter sentimentos que não devem fazer parte de quem é filho de Deus. Se nós conhecemos ao Senhor, entendemos o plano e projeto dele, e o propósito dele, então nós temos que nos alegrar nessas situações, em todas essas situações, e não achar ruim. Às vezes alguma coisa que acontece de bom para o outro é motivo para que alguém ache ruim. Porque isso faz parte da natureza humana que precisa ser morta todos os dias. E nós precisamos entender qual é o desejo do coração de Deus e caminhar. Então, essa falta de compaixão pelo irmão, de saber que o irmão está chegando, deixar permanecer, crescer a ira, torna ele ainda mais doente, mais doente. E tem outro sintoma, é a falta de contentamento e interesse próprio. O que ele vai falar aqui? Ele fala assim no versículo 29, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para eu matar com os meus amigos, para os meus amigos. Ou seja, tem muitas pessoas, nesse caso aqui ele mostra que ele está totalmente insatisfeito com o pai. E ele aponta isso para o pai. E nós vemos que hoje muitas pessoas fazem o mesmo. Se Deus não faz o que ele quer, não agrada, o que ele faz? Eu abandono Deus, eu largo, eu saio da igreja, eu largo de seguir a Deus, eu não quero mais conversa e vai viver uma vida totalmente fora, totalmente desregrada e totalmente pervertida. E o quinto ponto é a falta de intimidade com o pai. Ou seja,
O pai fala para ele assim, mas você está comigo e você é dono de tudo. E nós muitas vezes, por não entendermos a intimidade com o pai, não vivemos na proximidade com o pai, nós perdemos tudo o que ele tem para nós. A palavra dele nos diz, pedir, pedir, dá-se-vos-á. E muitas vezes a gente fica reclamando da miséria porque a gente não tem o entendimento, o relacionamento com Deus. Não vivemos na intimidade com Deus. E por falta da intimidade nós perdemos tudo isso. E isso nos torna cada vez mais doentes e dependentes de nós mesmos. E leva à perdição. Eu gostaria de deixar essa palavra para você. Uma palavra de reflexão, de recálculo de rota, de repensar a vida e caminhar num caminho novo. Não se permita adoecer, mas vive em intimidade, relacionamento com o Pai, que você vai entender que Ele tem algo sobrenatural na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais mensagens como essa.